A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o presbítero Jabes e esses são os Minutos Teológicos ou Teologia em Minutos. Nós estamos estudando sobre hermenêutica e no vídeo de hoje nós vamos estudar sobre as três linguagens da Bíblia. A linguagem, primeiro, literal, segundo, a linguagem figurada e terceiro, a linguagem alegórica. Eu quero que você entenda que a alegoria é uma figura de linguagem. É uma figura de linguagem, eu entendo isso. Porém, a Bíblia é separada nessas três formas. Se nós fôssemos separar aí realmente, seria duas. As literais e as figuradas, porque a alegoria está dentro das figuras de linguagem. Porém, nós separamos em três, tá? Nós diferenciamos algumas figuras de linguagem das alegorias, tá ok? Então, três linguagens, literal, figurada e alegórica. Na linguagem literal, realmente o texto está no sentido denotativo. O que é o sentido denotativo? Conforme a palavra está no dicionário, conforme tem o seu real significado. Se a palavra fala de céu, é céu. Se fala de água, é água. Se fala de rio, é rio. Então, é o real significado da palavra, como está no dicionário. Isso é literal, sentido denotativo. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre a criação, que Deus criou, realmente ali não está no sentido figurado, mas está no sentido literal. Realmente aconteceu a criação. Por exemplo, quando a Bíblia fala do grande peixe que engoliu o profeta Jonas, a Bíblia realmente está falando de que um peixe engoliu o profeta Jonas. Não é uma figura de linguagem, não é uma fábula, não é uma parábola, não é algo fictício, é algo real, verdadeiro. Agora entenda isso. Por se multiplicar muitas heresias e, por exemplo, a teologia liberal, usa-se ou faz o contrário na interpretação bíblica. Pega textos que é literais e transforma esses textos que é literais em textos figurados. Falam que são textos figurados. Com isso, surgem muitas heresias. Agora, entenda o que é um exemplo de linguagem figurada. A linguagem figurada é o contrário da linguagem literal. Usa palavras de comparação, usa outros meios de palavras para poder comparar algo, ou seja semelhante, ou traga um outro significado, tá? Isso é a linguagem figurada. E isso dá um brilho, é lógico, nas palavras, dá um brilho no texto. Um exemplo bíblico aqui de linguagem figurada são as parábolas. As parábolas são uma linguagem figurada. Os tipos, né, os símbolos do Antigo Testamento e o tipo do Antigo Testamento e o antítipo, que é Jesus, e muitos tipos do Antigo Testamento, tipos de pessoas ou objetos, mas também tem, por exemplo, aqui a metáfora. A metáfora é uma comparação de um elemento que representa outro, sendo que os dois são essencialmente diferentes. Em uma metáfora, a comparação está implícita e não explícita. Por exemplo, Isaías capítulo 40, versículo 6. Toda a carne é erva. Toda a carne é erva. Então está comparando a carne com a erva, de forma implícita. Agora se diz assim, ó, toda a carne é como erva, aí já não seria uma metáfora, seria uma símile. E depois nos próximos vídeos eu vou explicar isso mais detalhadamente para vocês. Mas o terceiro significado aí, que a terceira linguagem que a Bíblia tem, é a linguagem alegórica. A linguagem alegórica utiliza símbolos. Por exemplo, no Apocalipse é recheado desses símbolos e os seus significados. É lógico que todo símbolo tem o seu significado também literal, mas entenda que, por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, vai dizer os anjos das igrejas, né, das 7 igrejas da Ásia. Esses anjos das 7 igrejas da Ásia representam os mensageiros ou os pastores. Por exemplo, em Apocalipse também, capítulo 1, versículo 20, fala dos 7 candeeiros. Esses 7 candeeiros representam as 7 igrejas. Por exemplo, fala das taças, né, que representam, e os incensos, que representam as orações dos santos, não é? Em Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Por exemplo, Apocalipse capítulo 17, versículo 1 e o versículo 15, fala de uma mulher sentada sobre águas. Aí vai dizer que as águas simbolizam o quê? Os povos, as multidões, as nações. Tá? Então isso é alegoria. Quais são as três linguagens? As três linguagens são a linguagem literal, a linguagem figurada e a linguagem alegórica. Deus abençoe vocês.